Amortizar um financiamento imobiliário é uma das decisões financeiras mais inteligentes que uma pessoa pode tomar ao longo da vida. Mas, infelizmente, muita gente não entende como isso funciona na prática. O financiamento de um imóvel, normalmente, é o maior compromisso financeiro de longo prazo que alguém assume. E por isso, qualquer decisão errada pode custar dezenas ou até centenas de milhares de reais ao longo dos anos. Quando você financia um imóvel, não está pagando apenas o valor da casa ou do apartamento. Está pagando juros, correção monetária e o custo do tempo. Quanto mais tempo o financiamento dura, mais caro ele fica. É exatamente aí que entra a amortização, que nada mais é do que a antecipação do pagamento de parte da dívida para reduzir o saldo devedor. Quando você amortiza um financiamento, você está abatendo diretamente o valor principal da dívida, ou seja, aquilo que você realmente deve ao banco. Diferente da parcela mensal, que é composta por juros mais uma parte pequena de amortização, a amortização extra vai direto no saldo devedor. Isso faz com que os juros futuros diminuam, porque os juros são sempre calculados sobre o saldo que ainda falta pagar. Quanto menor o saldo, menores serão os juros cobrados ao longo do tempo. É por isso que amortizar gera uma economia enorme no valor final do imóvel. Muitas pessoas acreditam que amortizar não vale a pena porque preferem guardar dinheiro, investir ou simplesmente ter uma reserva. O problema é que, na maioria dos financiamentos imobiliários no Brasil, as taxas de juros são altas o suficiente para que a amortização seja uma das melhores formas de uso do dinheiro disponível. Quando você deixa de amortizar, você continua pagando juros todos os meses sobre um saldo que poderia ser menor. Em muitos casos, o que você economiza em juros ao amortizar é maior do que o rendimento que teria deixando esse dinheiro parado ou até mesmo investido em aplicações conservadoras. Existem basicamente duas formas principais de amortizar um financiamento imobiliário. A primeira é reduzir o valor da parcela mensal, mantendo o prazo original do financiamento. A segunda é reduzir o prazo do financiamento, mantendo o valor da parcela. As duas opções têm impacto direto na sua vida financeira, mas produzem resultados diferentes no longo prazo. Quando você reduz a parcela, você ganha mais fôlego mensal, o que pode ajudar no orçamento. Quando você reduz o prazo, você diminui drasticamente o total de juros pagos ao longo do contrato, o que geralmente é a opção mais vantajosa financeiramente. Reduzir o prazo costuma ser a escolha mais inteligente para quem consegue manter o valor da parcela atual sem comprometer o orçamento. Isso porque os últimos anos de um financiamento são justamente aqueles em que você ainda paga juros, mesmo achando que está quase terminando de pagar o imóvel. Ao cortar anos do contrato, você elimina juros que ainda seriam cobrados no futuro. É comum pessoas que fazem amortizações frequentes conseguirem reduzir financiamentos de 30 anos para 15 ou até menos, economizando valores absurdos. Um ponto muito importante que quase ninguém explica é que o melhor momento para amortizar um financiamento é no início do contrato. Nos primeiros anos, a maior parte da parcela é composta por juros e a amortização é pequena. Isso significa que qualquer valor amortizado nesse período tem um impacto muito maior na redução dos juros futuros. Quanto mais cedo você começa a amortizar, maior é o efeito bola de neve ao seu favor. Esperar muitos anos para amortizar reduzir bastante o benefício, porque boa parte dos juros já foi paga. Outro erro comum é achar que só vale a pena amortizar quando se tem muito dinheiro. Na prática, pequenas amortizações frequentes já fazem uma diferença enorme. Todo o dinheiro extra que entra, como 13º, bônus, restituição do imposto de renda ou qualquer renda extra, pode ser usado estrategicamente para amortizar o financiamento. Não é sobre pagar tudo de uma vez, mas sobre criar o hábito de reduzir a dívida sempre que possível. É importante também entender qual sistema de amortização o seu financiamento utiliza. No Brasil, os mais comuns são o sistema Saque e o sistema Price.
No sistema saque, as parcelas começam mais altas e vão diminuindo ao longo do tempo, porque a amortização é constante e os juros caem mês a mês. No sistema Price, as parcelas são fixas, mas no início você paga muito mais juros do que amortização. Isso faz com que, no sistema Price, a amortização antecipada tenha um impacto ainda maior no começo do contrato. Muitas pessoas que têm financiamento pelo sistema Price não percebem que, nos primeiros anos, praticamente não estão pagando o imóvel, apenas juros. Quando fazem uma amortização nesse período, o choque é grande ao ver o quanto o saldo devedor cai em relação ao valor pago. Por isso, entender o contrato e simular amortizações no aplicativo ou no site do banco é fundamental para tomar decisões melhores. Outro ponto importante é comparar amortizar o financiamento com investir o dinheiro. Em alguns casos específicos, se você tiver acesso a investimentos com rendimento líquido consistentemente maior do que a taxa de juros do financiamento, pode fazer sentido investir em vez de amortizar. Porém, isso exige disciplina, conhecimento e constância. Para a maioria das pessoas, a amortização é uma escolha mais segura, simples e emocionalmente mais tranquila, porque reduz uma dívida grande e traz sensação de progresso real. Além disso, amortizar melhora a sua saúde financeira de forma geral. Quanto menor a dívida, menor o risco. Você fica menos vulnerável a imprevistos, mudanças de renda e crises econômicas. Um financiamento mais curto também libera renda no futuro, permitindo investir, empreender ou simplesmente viver com mais tranquilidade. Muita gente só percebe o quanto o financiamento pesa quando passa por uma dificuldade financeira. Amortizar é uma forma de se proteger contra isso. É fundamental também verificar se o seu banco cobra alguma taxa para amortização. A maioria dos contratos atuais permite amortizações sem custo adicional, especialmente em financiamentos habitacionais regulados. Mesmo assim, sempre vale conferir o contrato ou falar com o gerente para entender exatamente como funciona o processo. Hoje em dia, muitos bancos permitem amortizar diretamente pelo aplicativo, de forma simples e rápida. Outro ponto pouco falado é o uso do FGTS para a amortização. Se você trabalha com carteira assinada e tem saldo no FGTS, pode utilizar esse dinheiro para amortizar o financiamento imobiliário dentro das regras estabelecidas. Essa é uma das formas mais inteligentes de usar o FGTS, já que ele rende pouco quando fica parado. Usar o FGTS para reduzir uma dívida com juros mais altos, geralmente, é uma excelente decisão. É importante lembrar que amortizar não significa ficar sem reserva de emergência. Antes de usar todo o dinheiro para amortizar, você deve garantir que tem uma reserva mínima para imprevistos. Amortizar é estratégico, mas não pode comprometer sua segurança financeira básica. O ideal é encontrar um equilíbrio entre reduzir a dívida e manter uma reserva saudável. Ao longo do tempo, a soma das amortizações pode transformar completamente o financiamento. Pessoas que amortizam de forma consistente costumam se surpreender ao ver como o saldo devedor cai muito mais rápido do que o previsto inicialmente. Isso traz motivação, controle e clareza financeira. O financiamento deixa de ser um peso eterno e passa a ter data real para acabar. No fim das contas, amortizar um financiamento imobiliário é uma decisão que envolve matemática, estratégia e comportamento. Não é apenas sobre números, mas sobre escolher viver com menos dívidas e mais liberdade no futuro. Quanto antes você entende isso, mais dinheiro economiza e mais opções passa a ter na vida. Se você tem um financiamento imobiliário, vale muito a pena parar, olhar os números e simular amortizações. Mesmo valores pequenos já fazem diferença. Ao longo dos anos, essa decisão pode representar uma economia gigantesca e um caminho mais curto até a quitação do imóvel. Não esqueça de se inscrever para aprender mais sobre educação financeira.